Olá pessoal, estou de volta, agora trazendo um conteúdo gostoso para a gente estudar, certo? Então nós já vimos diversas questões envolvendo equações químicas balanceadas, nós aprendemos a utilizar a regra de 3 para fazer alguns cálculos na química. Então aqui neste conteúdo de termoquímica, onde nós veremos as equações termoquímicas balanceadas, então tem todo um cálculo estequiométrico envolvendo estas reações. Nós vamos utilizar a regra de 3 em praticamente quase todos os cálculos, tá certo? Então, tenho aqui algumas definições e em seguida nós vamos às equações termoquímicas, ok? Então prestem atenção, ó. Reações exotérmicas e endotérmicas. Vou trazer em seguida aqui as definições de cada uma e as equações termoquímicas balanceadas, tá certo? Então, vamos a esta definição aqui, ó. A termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas. Lembrando que todas as reações químicas que nós temos são reações em que você tem as substâncias reagentes se transformando em outras substâncias que nós chamamos de produtos, tá certo? Então lembrem-se que as equações químicas são divididas em duas partes. Então a primeira parte, antes da setinha eu tenho os reagentes, depois da setinha eu tenho os produtos, tá certo? Sempre que nós nos referimos à reação química, é uma transformação de uma substância em outra, ok? Então tá aqui, ó, as reações químicas ou a mudanças no estado de agregação das substâncias. Quando mencionar mudanças no estado de agregação, lembrem-se do que nós já havíamos visto. Estado de agregação significa o estado físico das substâncias, ou seja, se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso, tá certo? Imaginemos a água como exemplo ali principal. Então você tem a água, tá? Podemos encontrar a água nos 3 estados físicos: água no estado líquido, água no estado sólido e água no estado gasoso, tá certo? Então é a mesma coisa que eu dizer agregação das substâncias, tá certo? Então essas mudanças de fase, essas mudanças de estado físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, é também conhecida como estado de agregação das substâncias, tá certo? Então aqui nós temos, ó, uma caloria é a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Estamos utilizando aqui a água como exemplo, tá certo? Para definirmos o que é caloria. Então, caloria é a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, tá certo? Então, definindo aqui o que é uma caloria, nós temos aqui exemplos de valores, tá? E a caloria vai ser uma unidade de medida que nós vamos utilizar para medir a troca de calor entre estes processos que serão estudados, tanto nas reações químicas quanto nas mudanças de estado físico, ok? Então, nós vamos utilizar aqui a caloria, mas prestem atenção que a caloria não é a única unidade de medida, tá? Para os nossos cálculos. Nós temos também o joules. Ó, o joules é representado pela letra J. Vocês já viram isso também na química, nos livros de química, de biologia, nos livros de física, tá certo? Então, joules também é a unidade aqui que nós vamos utilizar, tá certo? E aqui eu coloquei uma observação aqui, ó, com relação às correspondências entre estes dois valores. Ou seja, uma caloria vai ser igual, vai ser equivalente a 4,186 ou aproximadamente, como os nossos livros gostam de fazer isso, 4,18 joules, ok? Então, estas são as correspondências entre estas duas unidades.
Então vocês podem encontrar questões que mencionem valores em calorias ou também em joules, tá certo? Quando a gente pega uma embalagem de um alimento, por exemplo, que a gente compra no supermercado, lá atrás tem as informações do produto, as informações calóricas lá do produto. Aí lá vocês irão encontrar valores que podem estar em calorias ou em joules, ok? Mas geralmente é em calorias, tá bom? Então, e aqui eu tenho a relação também, ó, 1 kcal, ou seja, 1 quilocal. Significa que esse K aqui é de 1000, esse K aqui representa 1000 e eu tenho aqui a calorias. Então, os produtos que nós compramos nos supermercados, ele vem em quilocalorias, tá certo? E esse K aqui significa 1000, ou seja, se você pegar um valor que esteja lá em calorias e você quiser transformar para a unidade quilocalorias, você vai ter que multiplicar aquele valor por 1000, tá certo? Então, 1 quilocalorias corresponde a 4,186 ou 4,18 kilojoules, tá certo? Então, a mesma coisa, o K de 1000 está aqui, ó, representando as unidades que nós vamos nos deparar nos nossos cálculos na química, ou seja, na termoquímica, nos cálculos termoquímicos, tá certo? Então, aqui eu trouxe agora umas informações aqui que nós já estamos acostumados de ver, já até decoramos, porque isso aqui a gente já estuda no ensino fundamental. Então, cada grama de carboidratos, lembrando que os alimentos são divididos em 3 classes, né? Carboidratos, proteínas e lipídios. Lembrem-se lá da biologia, lembrem-se do livro de ciências que nós estudamos, lá tem essas informações, tá certo? Então, se nós pegarmos ou nós consumirmos 1 grama de carboidratos, vai ser liberado para o nosso organismo, para o nosso corpo, 4 quilocalorias, tá certo? Se eu consumir 1 grama de proteínas, vai ser liberado para o meu corpo 4 quilocalorias, tá certo? E aí os nutricionistas utilizam muito estes valores para determinar a quantidade de alimento, tá? Que os seus pacientes deverão consumir para manter a saúde e o peso ideal, ok? Então, se eu consumir 1 grama de lipídios, vai ser liberado para o meu organismo 9 quilocalorias. Então, vocês conseguem observar que aproximadamente estes valores aqui, tá certo? Às vezes teríamos que dar uma diferençazinha pequena, certo? Mas arredondado, aproximadamente são esses valores aqui. Ok? Então, se vocês observarem aqui, dos 3 alimentos aqui que eu mencionei para vocês, que se forem consumidos, as gorduras, ou seja, os lipídios, os óleos aqui, são os que mais liberam energia, calor, tá certo? Que será absorvido pelo nosso organismo. Agora, eu tenho aqui o estudo da entalpia da reação, que é a medida de calor envolvida aqui nas transformações, ok? Vejam que vai ser bem tranquilo isso aqui, certo? Então prestem atenção nos exemplos que eu estou mencionando aqui. Olha só o que eu tenho aqui, ó, reações exotérmicas. Exo significa para fora, é um prefixo grego aqui, que significa para fora. Térmicas vem de temperatura, ou seja, se você observar bem esta palavra aqui, você vai ver que vai ser um processo que libera calor, tá? Libera calor. E o outro tipo de processo ou de reação química aqui é o endotérmicos ou endotérmicas. Endo significa para dentro, ou seja, vai ser um processo que vai absorver calor, tá? Exotérmica libera calor e endotérmica absorve calor, ok? Então, o primeiro que nós vamos ver aqui são as reações exotérmicas. Vejam só a definição que eu coloquei aqui para vocês. Ó, processos, ou seja, reações exotérmicas são aquelas que ocorrem com liberação de calor. Vai liberar calor. Se liberar calor, processo ou reação exotérmica, ok? E agora,
nós vamos relacionar este processo de exotérmica, de liberação de calor, utilizando as equações termoquímicas, tá certo? Claro que, se vocês observarem, esta equação aqui, ó, ela não está balanceada, ou seja, com aqueles valores aqui na frente de cada substância. Eu não coloquei isso aqui justamente para não confundir vocês, mas lembrem-se que todas as equações químicas deverão estar devidamente balanceadas, como nós vimos na aula anterior, ok? O que eu quero que vocês aprendam, que vocês observem bem aqui, é esta relação que eu estou fazendo aqui, ó. Esta reação aqui é uma reação de queima, ou seja, uma reação de combustão, onde está sendo queimada o álcool etílico está sendo queimado, e para ele ser queimado ele tem que reagir com oxigênio, ó. Álcool mais oxigênio queimam, tá certo? Reagem, queimam, formando gás carbônico mais água, mais a temperatura, o calor, a energia que é liberada, tá certo? Então este processo aqui é um processo exotérmico. Esta reação aqui é uma reação exotérmica, está liberando calor, tá? Para o meio ambiente ou para outra substância que esteja ali perto, enfim, certo? Um objeto qualquer. Então, está liberando calor, liberando energia, processo exotérmico, tá certo? Reação exotérmica. Agora, prestem atenção, eu posso chamar qualquer substância, é uma forma de expressar didaticamente, tá? Até para enxugar mais uma reação ou torná-la uma representação mais simplificada, mais fácil de ser compreendida, por exemplo, tá certo? Então eu posso pegar qualquer substância e nomeá-la. Eu vou atribuir uma letra, por exemplo, pode ser qualquer letra ou um número, tá certo? E aqui foi o que nós fizemos. Eu chamei aqui, ó, eu peguei o álcool, a fórmula molecular do álcool, que é C2H6O, e chamei toda esta substância aqui de A. Eu disse que essa substância aqui é a letra A, tá? Para simplificar aqui o nosso entendimento, ok? E também, ó, o oxigênio eu chamei de B, tá certo? Eu chamei de B, ó. O gás carbônico eu chamei de C e a água eu chamei de D, tá certo? Então é para você compreender que eu posso pegar qualquer substância e nomeá-la, eu posso atribuir qualquer letrinha a esta substância, ok? Agora, nós aprendemos também que todas as substâncias que existem antes dessa setinha aqui são chamadas de reagentes e todas as substâncias que eu tenho após a seta são chamadas de produtos, tá certo? Então agora você já sabe, ó, A é uma substância, B também é uma substância, C é uma substância e D também é uma substância, ok? Então, esta mesma equação química aqui, eu vou escrevê-la assim, ó. Esta substância aqui é A reagindo, ou seja, A mais B, A reagindo com B, então são reagentes, produzindo C, ó, C, que é gás carbônico, mais D, que é a água, tá certo? Então eu tenho aqui A mais B reagentes, C mais D produtos, tá certo? Mais o calor que é liberado, ok? Estão vendo como é fácil entender isso aqui? Beleza. Então, olha, nós estamos estudando o saldo energético envolvido nessas reações químicas. Então, essa energia envolvida aqui nas reações químicas, esse calor envolvido aqui nas reações químicas, nós vamos chamar de entalpia da reação, ok? E esta entalpia vai ser reconhecida pela letra H, ou seja, entalpia, quantidade de energia, quantidade de calor dos reagentes, R significa reagentes, e entalpia dos produtos, ok? Eu vou colocar aqui, para que a gente não esqueça isso aqui jamais. Então, R significa reagentes, e P significa produtos, ok? Eu já havia feito isto aqui, colocado essas definições em uma aula anterior, mas para que a gente relembre isso aqui, está aqui as observações.
reagentes e produtos, ok? Então, entalpia H dos reagentes e entalpia P dos produtos, tá certo? Então, em uma reação exotérmica, a entalpia dos reagentes, ou seja, a quantidade de calor que eu tenho aqui nos reagentes, vai ser maior, ou seja, é maior que a entalpia dos produtos, ok? Energia dos reagentes é maior, aí você lembra do símbolo da matemática, é maior que a entalpia dos produtos. Então, com esta definição aqui, nós concluímos utilizando esta fórmula aqui, ó. Então, sempre que nós formos calcular a variação de entalpia, ΔH, variação de entalpia ΔH de uma reação química, nós iremos utilizar esta fórmula aqui. Então, gravem, viu? Aprendam, façam aí no caderno várias vezes a fórmula da variação da entalpia. Então, ΔH, variação de entalpia, igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Gravem esta fórmula aqui, porque nós iremos fazer cálculos utilizando esta fórmula aqui, tá certo? Então, observando isso aqui, nós vamos concluir que nas reações exotérmicas, o ΔH, ou seja, a variação de entalpia das reações exotérmicas, será menor que zero. O valor calculado será sempre menor que zero para as reações exotérmicas, tá? E é óbvio que a gente consegue perceber isto, porque se a reação química, as substâncias estão liberando temperatura, liberando calor, não é isso? Que nós já vimos aqui na definição, então é óbvio que a entalpia, a quantidade de energia ali dos produtos será menor do que a quantidade de energia, ou seja, de calor, presentes nos reagentes, ok? Então tá aqui, ó, sempre será menor que zero. Agora eu trago para vocês o exemplo de uma equação termoquímica balanceada e também com o valor da energia liberada, certo? Então, olha só, equação termoquímica, prestem atenção, viu? Ó, eu tenho o gás hidrogênio, H, 1 mol de gás hidrogênio no estado gasoso. Lembrem-se que eu já falei isso para vocês, né, na aula anterior. O G significa gasoso. Então, 1 mol de gás hidrogênio reage, ou seja, mais meio mol de gás oxigênio, é uma combustão, tem que ter oxigênio, né? O oxigênio é o comburente, produzindo 1 mol de H2O no estado líquido, ou seja, vai produzir 1 mol de água. O ΔH desta reação, ΔH, variação de entalpia, é igual a menos 68,3 quilocalorias por mol. Ou seja, ele está dizendo para a gente o seguinte: esta reação aqui é uma reação exotérmica, porque o ΔH, variação de entalpia, menor do que zero. Menos 68,3 quilocalorias por mol, tá certo? Ou seja, está dizendo para a gente o seguinte: cada mol de gás hidrogênio, cada mol de gás hidrogênio vai liberar uma temperatura, uma quantidade de calor igual a 68,3 quilocalorias. Professor, eu posso transformar esta unidade de medida aqui, calorias, em joules? Claro que sim. Vou fazer uma regra de 3, utilizando esta relação aqui, ó, e eu consigo transformar este valor aqui em joules. É o que eles fazem nas provas. Às vezes você calcula, encontra um valor lá em calorias, mas lá nas 5 alternativas o valor está em joules, e aí você acaba errando a questão, porque você não consegue transformar uma unidade de medida em outra, utilizando uma regra de 3 simples. É isso? Então, para finalizar aqui esta primeira parte, no próximo vídeo eu vou voltar com as reações endotérmicas e exercícios para vocês. Eu tenho aqui um exemplo de um gráfico onde ele mostra para a gente a quantidade de energia envolvida nessas reações, tá certo?
Então agora o gráfico desta reação aqui, da reação exotérmica, é o seguinte, ó, tá certo? Lembre-se que A e B, C e D significam as substâncias presentes, tanto nos reagentes quanto nos produtos, ok? Então aqui eu tenho, ó, um gráfico aqui, ó, esse aqui é o caminho da reação e aqui eu tenho o valor da entalpia aqui, neste eixo aqui, ok? Então aqui em cima eu tenho A mais B, aqui são os reagentes. Se a quantidade de reagentes aqui, as substâncias reagentes, elas têm bastante energia, então ela vai estar na parte de cima do gráfico, tá certo? Imagina que aqui eu tenho um 0 e aqui eu tenho 100, por exemplo. Então, está 100, está com bastante energia, ok? Reagentes com bastante energia. Reagiu aqui as substâncias, esta energia começa a ser liberada na forma de calor, ok? Valores negativos, calor sendo liberado, e aí eu posso pegar esta temperatura e utilizar para outras coisas. E aí a quantidade de entalpia, ou seja, a quantidade de calor, começa a cair, tá certo? Após o fim da reação química, a estabilização aqui da reação, eu vou ter C mais D, que são os produtos formados, C mais D, produtos formados, porém a energia foi, bastante energia foi liberada, e aí a quantidade de calor aqui, ou seja, a quantidade de entalpia H vai ser menor, então está no patamar lá embaixo, ó. Imagine que aqui seja 100, aqui seja 50 e aqui seja 0. Então 50 é menor do que 100. Reagentes, bastante energia, produtos, energia menor, energia menor, ΔH menor que 0. E aqui nós temos o exemplo de um gráfico de uma reação exotérmica, ok? Então, ΔH, variação de entalpia, menor que 0, menor que 0, menor que 0. Estão vendo só? Tranquilo? Daqui a pouco eu volto com mais exemplos e também com a explicação das reações endotérmicas. Volto já. Beleza, estou de volta agora para demonstrar através de exemplos como é feito os cálculos envolvendo equações termoquímicas e como nós vamos utilizar a regra de 3 para efetuarmos estes cálculos, ok? Então prestem atenção aos exemplos com resoluções, vou explicar passo a passo. E também deixarei aqui um exemplo para que vocês possam efetuar os cálculos, ok? Então vamos lá, prestem bastante atenção, que isso aqui é fácil, é um cálculo gostoso de ser realizado, de ser feito. Eu acho que para mim é uma parte da química que eu mais gosto, né? Um dos conteúdos mais interessantes, na verdade. E outra coisa, esse conteúdo ele é bastante cobrado nas questões, nas provas do Enem. Então, todos os anos, podem ter certeza, pessoal, que no mínimo 5 questões de termoquímica caem lá na prova do Enem, ok? E algumas questões são bem simples, se você prestar atenção, ok? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui este primeiro exemplo, vou realizar os cálculos para que vocês possam perceber que é tranquilo demais e basta que você tenha prestado atenção nas aulas dos vídeos anteriores. Então vamos lá ao primeiro exemplo. Ele diz assim, ó, imagine que seja necessário calcular a quantidade de calor liberada na combustão. Primeiro, as informações que eu tenho aqui fazendo a leitura. Ele já menciona que o calor está sendo liberado. Se o calor está sendo liberado, pela definição que nós vimos no início da aula, nós já sabemos que se trata de uma reação exotérmica. Exotérmica libera calor, beleza? Outra informação importante que ele está dizendo que este tipo de processo aqui é um processo de combustão, ou seja, uma queima, é uma reação de queima, ok? Então, vamos lá, continuando a ler aqui, ó. Liberada na combustão, ou seja, na queima total de 5 mols
de álcool etílico, ponto. Na verdade, ele está falando aqui a quantidade de álcool etílico que será queimado, ou seja, que entrará em combustão, e ele quer saber a quantidade de calor que será liberado por 5 mols de álcool etílico. Está na combustão 5 mols de álcool etílico. Já sabemos que mol é uma unidade de medida para uma certa quantidade, ok? E essa quantidade mol, ela vai estar expressa nas nossas equações químicas. Lembrem lá daquela explicação que fiz. Então aqui, ó, eu tenho a minha equação química balanceada e ela está me informando a quantidade de mols presente ali de cada substância, ok? Então, continuando minha leitura, sabendo que o valor da variação de entalpia, ou seja, meu ΔH, tá certo? Variação de entalpia da reação de combustão do álcool etílico é igual a menos, claro, se é uma reação que libera calor, tá ali já no enunciado, é uma reação exotérmica, o valor do ΔH, ou seja, o valor da minha variação de entalpia será negativo, tá certo? Se libera energia, valor negativo. Então, menos, por isso que tem o menos aqui, ó, menos 1.366,5 kJ por mol. Ele está dizendo o seguinte, olha, cada mol de álcool etílico que é queimado, que entra em combustão, vai liberar uma quantidade de calor igual a 1.366,1 kJ. Veja que a unidade aqui é kJ, ok? Kilojoules, né? Então, eu tenho informação suficiente para resolver a minha questão, tá certo? E ele ainda fez melhor, ele nos forneceu a equação química balanceada com o valor do ΔH aqui, ou seja, da minha variação de entalpia ΔH, ok? Então, beleza, agora ficou fácil demais. Com base nas informações que tenho e com base na minha equação química devidamente balanceada, eu consigo resolver esta questão, tá certo? Utilizando uma regra de 3 simples. Vamos cá, vem aqui comigo. Olha só, montando a regra de 3 simples da minha questão, da minha equação química, eu tenho a seguinte informação. Olhem para cá, todos prestem atenção. 1 mol de álcool etílico, tá? Vamos lembrar que a fórmula do álcool etílico é C2H6O e está no estado líquido. 1 mol de álcool etílico reagindo com 3 mols de oxigênio no estado gasoso vai se transformar em 2 mols de gás carbônico mais 3 mols de água. E cada mol de álcool etílico que entra em combustão, que queima, libera 1.366,1 kJ, ok? Kilojoules de energia. Então, eu tenho aqui a minha equação química balanceada, vou resolver montando uma regra de 3 simples. Então, olha, eu estou pegando esses dados aqui da minha equação química balanceada e das informações que foram fornecidas aqui no enunciado. Então, 1 mol de álcool etílico, tá, queimado vai liberar 1.366,1 kJ. E a minha questão pergunta aqui, ó, se eu queimar 5 mols de álcool etílico, vai liberar quantas quilocalorias? Tá certo? Então, olha, 1 mol libera 1.366. Eu sei disso aqui da minha equação química balanceada, beleza? 1 mol libera 1.366,1 kJ. 5 mols de álcool etílico, quando queimado, vai liberar quantas quilocalorias? Ou seja, quantos quilojoules? Eu não sei. E aí eu falei para vocês que quando a gente está montando uma regra de 3, quando eu não conheço este valor, eu chamo ele de X, de A, de C, qualquer letra que você queira, ok? Pode ser um ponto de interrogação também, não tem problema nenhum. Então nós estamos chamando de X. X é um valor que eu não conheço. Lembrando que a regra de 3 simples você conhece um valor, 2
3 valores, o quarto você não conhece, aí você chama aí do que você quiser, tá certo? Nós chamamos aqui de X, regra de 3 simples montada, tá? Agora é só resolver esta regra de 3. Como nós faremos para resolver a regra de 3 simples? Ensinei na aula do vídeo anterior. Então, basta multiplicar isso aqui cruzado. Primeiro eu gosto de seguir assim, para que o meu x fique na ordem aqui. E não preciso no final eu fazer a inversão, ok? Então, se eu pegar aqui, ó, multiplicar isso aqui cruzado, tá certo? Eu tenho 1 vezes x é igual a x. Tá certo? Então, eu escrevi meu x aqui. Ó. 1 vezes x é o próprio x. Tá aqui. Vai ser igual ao produto desta multiplicação aqui. 5 vezes 1.361,5. 5 vezes 1.361,5. 5 vezes 1.361,5. Tá certo? Então, x vai ser igual, né? Eu coloquei aproximadamente aqui igual ao valor desta multiplicação aqui. Então, você multiplicando aí 5 vezes 1.366,5 vai ser igual ou aproximadamente 6.830,5 kJ, tá certo? Então, quando você pega e queima 5 mols de álcool etílico, vai liberar uma quantidade de calor igual a 6.830,5 kJ. Tá? Estão vendo só como é tranquilo? Basta você ter aprendido regra de 3, tá? Saber o que é uma equação química balanceada. Claro que você também deverá conhecer as fórmulas das substâncias. Quanto mais fórmulas de substâncias você souber, melhor, né? Mas, em caso de questões de combustão, ou seja, de queima, geralmente essas equações químicas já são fornecidas, inclusive balanceadas, mas, caso não seja fornecida nem esteja balanceada, você deverá fazer esses processos de balanceamento e, é óbvio, da construção da equação química, certo? Viram lá? Viram como é tranquilo? Beleza. Agora, vamos deixar este exemplo número 2 aqui de lado. Por enquanto, não vamos falar dele e iremos agora partir para o exemplo de número 3, ok? Aí vejam só que conteúdo maravilhoso, envolve tudo que nós já aprendemos, né? As fórmulas, regra de 3, balanceamento de equações, não é isso? Estados físicos das substâncias, se é líquido, gasoso, se está no estado sólido, se está no estado de vapor, não é isso? Então envolve todos esses conhecimentos, beleza? Então vamos lá, vou fazer aqui uma leitura para que vocês possam entender a questão, certo? Então, esta questão aqui, este exemplo número 3, foi uma questão da Unicamp de São Paulo. Ele diz o seguinte, olha, uma vela é feita de um material ao qual se pode atribuir a fórmula, aí ele deu uma fórmula, provavelmente isso aqui é a parafina, tá? Aí, atribuir a fórmula, que é a fórmula molecular, C20H42. E esta substância aqui, ela se encontra no estado sólido. Então, eu tenho a fórmula aqui da substância, tá certo? Aí ele pergunta, ó, tem um pontinho aqui, ponto final, e ele pergunta, qual o calor liberado na combustão de 10 gramas dessa vela a pressão constante? Ou seja, eu já sei que esta reação é uma reação exotérmica, ou seja, libera calor. Tanto é que ele menciona aqui na sua pergunta. Qual o calor liberado na combustão de 10 gramas dessa vela a pressão constante, tá certo? Aí ele dá os dados aqui, ó, dados. A variação de entalpia, ΔH, igual, ó, tá vendo? Olha o valor negativo aqui do ΔH, ó. Se fosse positivo, seria um processo ou uma reação endotérmica. Como o valor aqui é negativo, aí, meu aluno, você já sabe que se trata de uma reação exotérmica, tá certo? Ou seja, esta reação está liberando calor, liberando energia, tá certo? Então, ele diz o seguinte, ó, cada mol dessa substância aqui, tá certo? Que é C20H42, que provavelmente é a parafina,
vai liberar 13.300 kJ de calor, tá certo? Então, 13.300 kJ de calor. E ele fez melhor também, ele nos forneceu a equação química de combustão desta vela devidamente balanceada, ok? Então, vocês prestem atenção aqui no balanceamento, ó. Esta equação química balanceada diz o seguinte: 1 mol desta vela aqui, que provavelmente é a parafina, ó, 1 mol aqui, esse 1 está me dizendo que eu tenho 1 mol, certo? Ó, aqui é 1 mol de C20H42, vai reagir com 61 dividido por 2 mols de O2 no estado gasoso e vai produzir 20 mols de CO2 gasoso. Ó. Então aqui eu tenho 20 mols, tá certo? De gás carbônico, que é CO2 no estado gasoso, mais 21 mols de água, que é H2O, água no estado gasoso. Tá aqui a equação química balanceada com as informações. Lembrando que esses números aqui, que representam o número de mols, nós chamamos de coeficientes estequiométricos. Vejam só como é gostoso isso. Agora, para resolver esta equação, esta questão, simples demais, tá bem? Então, olha, basta lembrarmos da regra de 3 simples. Então, grande parte das questões do Enem, elas serão resolvidas através de regras de 3. E aí você não pode esquecer jamais, ok? Então, prestem atenção, ó, do meu enunciado, da minha equação química balanceada, eu tenho as seguintes informações. Lembrando que se eu tenho o número de mols, tá? O número de mols de cada substância, eu também tenho, tá? Eu também tenho a massa, da substância, tá certo? Então eu também tenho a massa dessa substância que aparecerá em gramas, ok? Ela aparecerá em gramas. A massa estará na unidade gramas, ok? Tá certo? E aí a gente usa o G de grama, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer já que ele está perguntando aqui qual vai ser a quantidade de calor liberada na combustão de 10 gramas, e veja que este valor aqui está em gramas, na unidade de gramas, eu vou transformar este mol aqui, desta substância, em gramas, e aí eu faço a minha regra de 3. Lembrem-se como é que faz isso. Eu ensinei a vocês como calcular a massa molar de uma substância, tá certo? Então, a parafina, que é essa substância aqui que nós estamos querendo saber a quantidade de calor que será liberado na queima de 10 gramas, tá? Da própria substância, eu vou pegar esta fórmula aqui molecular que ele nos forneceu, já para ajudar aqui nos nossos cálculos. Vou fazer o seguinte: vou calcular a massa molar da substância. E aí você já deve lembrar como se calcula a massa molar da substância. Caso você tenha esquecido, dá uma olhadinha lá na nossa aula. Então, a fórmula molecular da parafina aqui, dessa substância, é C20H42. Para calcular a massa molar dessa substância, nós vamos pegar a quantidade de átomos de cada elemento químico. Então, carbono tem 20 átomos e hidrogênio existem aqui 42 átomos deste elemento químico aqui, hidrogênio. Então, eu vou pegar a quantidade de átomos de cada elemento químico e vou multiplicar pelo número de massa atômica lá da tabela periódica, beleza? Então, olha, massa molar igual, vamos começar pelo carbono, letra C, carbono, 20 átomos de carbono aqui, 20 átomos de carbono, vezes 12, é o número de massa atômica do átomo de carbono lá da tabela periódica, multiplicando isso aqui, 20 vezes 12, vai ser igual a 240. Agora eu vou para o átomo de hidrogênio. Hidrogênio, existem 42 átomos de hidrogênio, vezes o número de massa atômica lá da tabela periódica para o hidrogênio, que vale 1. Então, 42 vezes 1 igual a 42. Não tenho mais nenhum átomo aqui, ou seja, nenhum elemento químico aqui, que nós já usamos os dois elementos químicos. Nós vamos somar isso aqui. Então,
vai ser 2, vai ser 8 e vai ser 2 aqui. Ou seja, 284 gramas para cada mol. Ou seja, cada mol desta substância aqui, ou seja, 1 mol desta substância aqui, vai conter uma massa igual a 282 gramas. Beleza? Então, nós vamos montar nossa regra de 3 da seguinte forma. 1 mol, que eu não estou utilizando aqui a unidade mol, e sim utilizando aqui a unidade massa. Então, ó, 1 mol de C20H42 corresponde a 282 gramas. Então, se você tem aqui, da minha equação química balanceada, que 1 mol que corresponde a 282 gramas, e esta quantidade de massa aqui, 282 gramas, desta substância aqui, vai liberar uma quantidade de energia que foi fornecida aqui no exercício, ó, de 13.300 kJ, certo? Então, 282 gramas, que corresponde a 1 mol dessa substância aqui, vai liberar 13.300 kJ de calor, tá certo? E aí, eu vou relacionar com esses 10 gramas aqui, ó, tá certo? E 10 gramas dessa substância aqui vai liberar quantos quilojoules de calor? Eu não sei. Então, ó, vou relacionar aqui, massa no lugar de massa. Então, se eu sei que 282 libera 13.300 kJ, 10 gramas desta substância aqui vai liberar X quantidade de calorias que eu não sei, tá certo? Então, está montado minha regra de 3 aqui e agora eu resolvo multiplicando cruzado, tá certo? Só fazer um xzinho, ó. Então, primeiro multiplico assim, ó. 282 vezes x vai ser igual aqui a 282x, tá certo? 282 vezes x vai ser 282x igual, tá certo? Agora eu vou multiplicar assim, ó. Vai ser 10 vezes 13.300, certo? Ó, 10 vezes 3.300. 10 vezes 3.300, tá certo? Então, vou só repetir, vou pegar esses valores aqui e vou trazer para cá, ó. Vai ser, ó, 282x vai ser igual, multiplicando 10 vezes 3.300 vai dar 133.000. Eu vou continuando aqui minha resolução até eu isolar meu x. Estou isolando o x aqui, ó. X vai ser igual 133.000, aqui ó, 133.000, e aí nós aprendemos que quando eu isolar meu x aqui, eu vou pegar este valor que está na frente do x e vou trazê-lo para baixo dividindo. Então eu vou pegar 282 e jogar para baixo dividindo, certo? Então foi o que eu fiz, ó, certo? Pego e trago para cá. Então vai ficar x igual 133.000 dividido por 282. Então, vou repetir aqui, ó. X vai ser aproximadamente igual, dividindo aí, tá? 133.000 por 282 vai dar 471,63 ou 64, mas arredondando aqui a casa, nós vamos deixar 471,6. Então, X é igual a aproximadamente 471,6 quilojoules de calor que será liberado na queima de 10 gramas desta substância aqui, que provavelmente é a parafina, ok? Claro que eu procurei resolver este exercício aqui, esta questão da Unicamp, utilizando este método aqui, tá? Eu peguei apenas a fórmula da substância e calculei a massa molar e fiz a relação aqui entre massa e quantidade de calor liberado. Mas você poderia também pegar esta quantidade de massa aqui, tá certo? Esta quantidade de massa aqui e transformá-la em quantidade de matéria, ou seja, número de mols, e aí você fazia a relação aqui na sua regrinha de 3, utilizando mols ao invés de gramas, igual eu fiz aqui. Daria o mesmo resultado, certo? Tanto faz você fazer utilizando a unidade grama como a unidade mol, quantidade de matérias, desde que você relacione corretamente com os valores das quantidades de calores liberados. Beleza? Viram como é tranquilo? Fácil demais. Por
por isso que este conteúdo é bastante cobrado na prova do Enem, certo? Agora, é claro que eu terei que cobrar alguma coisa de vocês. Então, eu deixei aqui de propósito este exemplo aqui de número 2 e aí vocês irão fazer esta questão aqui de número 2 em casa, tá certo? Assistam aí a aula quantas vezes for necessária e aí você calcule, tá? Você vai calcular esta questão de número 2 aqui e você vai enviar para mim no formulário do Google Forms, ok? Lembrando que você tem que fazer a relação aqui da regra de 3, tá? Nesta questão aqui. É claro que você deverá também montar a equação química devidamente balanceada, certo? Tarefa para vocês é apenas este número 2 aqui. Este número 2, vocês irão escrever a equação química devidamente balanceada e realizar os cálculos de acordo com a explicação que fiz esta aula, certo? E respondam, enviem para mim e aguardem a próxima aula. Até mais. Um abraço a todos.